Lei da criação. Movimento. Segunda parte. Despertai para que possais criar aqui na terra um digno invólucro do espírito, e não preciseis entrar pobres como mendigos no além, como até agora, uma vez que vos foram dados tão ricos tesouros para o percurso na terra. Sois como reis que infantilmente brincam com o cetro, imaginando que este e a coroa já sejam suficientes para também ser um rei. O que o ser humano tem necessariamente de pesquisar é, antes de tudo, apenas aquilo que lhe serve para a sua ascensão, e com isso também para benefício da criação. Em tudo que trabalha, deve perguntar a si mesmo qual a vantagem que aquilo traz para si próprio e para os seres humanos. Um alvo tem de ser doravante predominante em cada pessoa. Reconhecer e também cumprir aquele lugar que tem de preencher na criação como ser humano. Dir-vos-ei como as coisas se passam nas outras partes da criação e como também aqui na terra devem tornar-se segundo a vontade de Deus. Quando aqui na terra uma pessoa realiza um grande feito, então, se com isso não for despertada somente inveja, ela é homenageada. A glória fica-lhe até o seu fim. Sim, muitas vezes ainda além disso, por decênios, séculos e milênios. Contudo, isso se dá somente na Terra. Um fruto da errada mentalidade humana. Tornou-se hábito nesta massa pesada de matéria grosseira. Não nos mundos mais elevados, mais luminosos. Lá, o movimento circular não é tão pesado como aqui na Terra. Os efeitos recíprocos se desencadeiam mais rapidamente conforme a crescente leveza. Lá, as ações também são avaliadas segundo pontos de vista naturais completamente diferentes, ao passo que as acepções humanas deixam transparecer muitos atos como grandiosos, sem o serem. E há muitos que encerram verdadeira grandeza, nem dão valor. Quanto mais elevado, mais luminoso, mais leve o ambiente, tanto mais nítida e rápida a recompensa, as consequências. Um espírito humano, de boa vontade, ascende aí cada vez mais depressa, e uma ação realmente grande muitas vezes o lança para o alto já no mesmo instante. Porém, ele não pode viver então de recordações como aqui nesta terra, mas sim tem de continuar conquistando a altitude sempre de novo. Se quiser permanecer lá, tem de se esforçar por subir mais ainda constantemente. Parando com isso, uma vez que seja, rapidamente superamadurecerá no respectivo ambiente. Nele se deteriorará, se quisermos usar para isso uma imagem de matéria grosseira. No fundo, pois, o ser humano nada mais é do que um fruto da criação. Nunca é a própria criação, e muito menos o Criador. Cada maçã possui em si a capacidade de enriquecer esta criação, com novas macieiras, flores e frutos. Mas nem por isso é o Criador. É o funcionamento automático das leis primordiais da criação que lhe outorgam a capacidade, obrigando-a a atuar assim e a cumprir sua tarefa nesta criação. Uma missão ela cumpre sempre, incondicionalmente.
o ser humano ou os animais podem fazer o que quiserem com essa maçã. Ou ela serve para a reprodução ou para a manutenção de outros corpos. Sem incumbência, nada existe nesta criação. Mesmo em cada decomposição, há movimento, utilidade e benefício. Portanto, tão logo uma pessoa tenha subido, tem de se manter em sua altitude. Não pode nem deve descansar, pensando que já tenha feito o suficiente por algum tempo, mas sim tem de continuar a movimentar-se como o pássaro nos ares, o qual é obrigado, igualmente, a movimentar as asas se quiser se manter no alto. Em tudo reside sempre e apenas a mesma lei simples, no mais fino espiritual, bem como no mais grosseiro terrenal, sem alterações e sem desvios. Efetiva-se e tem de ser cumprida. Mais depressa nos planos luminosos e leves, e apenas correspondentemente mais lento na pesada matéria grosseira, mas, de qualquer forma, com absoluta certeza. Existe uma tal simplicidade na efetivação das leis da criação e nas próprias leis que não é preciso curso universitário para reconhecê-las com acerto. Cada pessoa possui capacidade para isso, se apenas quiser. Cada observação é facílima, acessível até a uma criança. Torna-se difícil apenas pela arrogância de saber desta humanidade que gosta de empregar grandes palavras para o que é mais simples, e assim pateia pesadamente com ares de importância na criação, como na límpida água, turvando a original clareza sadia. Com toda a sua falsa sabedoria, o ser humano, como única das criaturas, falha no cumprimento de seu lugar na criação por não vibrar conjuntamente e não atuar corretamente. A vontade de Deus, porém, é que a criatura humana finalmente chegue à consciência e cumpra integralmente a sua missão nesta criação. Se não o fizer, chegará agora à supermaturação e decomposição, como fruto podre da criação. A luz divina, que Deus agora irradia para a criação, age sobre ela como sobre as plantas de uma estufa, que, sob o aumentado calor, devem produzir flores e frutos de maneira acelerada. Aí se evidencia aquilo que se move direito nas leis da criação ou que nelas agiu errado. Os frutos serão de acordo. A pessoa que se dedicou a afazeres que não tinham finalidade para a sua necessária ascensão, desperdiçou seu tempo e suas forças. Ela se desviou do vibrar da criação e não pode mais prosseguir com ele, nem recuperar-se na indispensável harmonia, uma vez que ela própria a perturba. Aprendei, por conseguinte, através da observação, a valorizar a simplicidade das leis divinas em toda a sua grandeza e a utilizá-la para vós. Do contrário, terão agora de destruir-vos, por estardes como obstáculos no caminho de sua atuação. Sereis arrastados como estorvo prejudicial. Movimento é o principal mandamento para tudo o que existe nesta criação, pois ela se originou do movimento, é mantida e renovada por ele. Como se dá no além, sobretudo nas regiões mais luminosas,
assim tem de ser agora também aqui na Terra, provocado pelo poder da luz. O ser humano que vibra com as leis primordiais da criação sobreviverá, mas aquele que malbarata seu tempo com falso cismar do raciocínio será agora destruído pelo impulso mais forte do movimento produzido pela luz. Por isso, deveis finalmente aprender a conhecer todas as leis e vos guiar por elas. Quem não associar à sua atuação terrena um alvo elevado, luminoso, não poderá subsistir no futuro. Terá de se decompor segundo as leis de Deus, intensificadas pela luz, que estão na criação. Será também espiritualmente reduzido a pó, como fruto imprestável que não cumpre sua finalidade nesta criação. Esse fenômeno é totalmente objetivo e simples, mas de indizível horror em seus efeitos para a humanidade, como ela hoje ainda se apresenta. Nada vos será dispensado. O querer ou o não querer na decisão ainda vos deverá ser mantido, porque está inserido na espécie de tudo quanto é espiritual. Porém, rápida sequência até o desfecho final ocorrerá para vós então imediatamente, de modo tão rápido como não acreditais que na Terra, na lentidão desta matéria, possa ocorrer. Também terrenalmente a humanidade será agora obrigada a guiar-se de modo absoluto, segundo todas as leis primordiais da criação. Quando uma pessoa pode atingir determinada altitude aqui, isso não basta para o futuro. Ao contrário, é obrigada a se manter nela mediante contínuos esforços, pois de outro modo novamente decairá logo. Cada pessoa tem de deixar novamente o lugar onde não pôde se manter, porque ela somente pode valer aquilo que realmente é, e não o que foi. O foi desaparece a cada modificação, e não é mais. Unicamente o é tem valor e validade no reino do milênio. Por isso, criatura humana, permanece no futuro com tua verdadeira maneira de ser, sempre de tal forma assim como queres ser considerada. Cairás ou subirás a cada alteração que apareça. Sem movimentação permanente, não existe mais nenhum apoio para ti na criação. Não podes banhar-te no brilho de teus antepassados. O filho jamais na glória de seu pai. A mulher não participa dos feitos do seu marido. Cada um está nisso exclusivamente por si. Unicamente o presente vale para ti, pois o presente, que realmente é, vale também para um espírito humano. Assim é em toda a criação. Assim deverá ser também, no futuro, entre estes, até agora nisso pesados, seres humanos terrenos.